Hipocrisia, perseguição e ignorância histórica. Os três pilares deste regime. Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD, em rede aberta de televisão nos municípios de Magé e Guapimirim, e em 43 municípios do estado do Rio de Janeiro, em TV a cabo, rede a cabo de TV. E também aqui no @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. No programa de hoje vamos falar de hipocrisia de alto escalão, da ignorância sendo usada como política internacional e de uma perseguição que já atinge a esposa de opositores. O Brasil está num momento crítico e o silêncio das instituições é ensurdecedor. Apertem os cintos. Está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E já começamos o dia de hoje assistindo nas redes sociais o depoimento do ex-presidente Michel Temer e o filho que ele não quer assumir. Michel Temer foi em nota pública nas redes sociais condenando as pressões internacionais contra a sanção dos ministros do STF em relação aos vistos, defendendo o Alexandre de Moraes. É claro, foi o Michel Temer que indicou o Alexandre de Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essa culpa que o Brasil que ele vai ter que carregar até hoje, e vai carregar exatamente porque o que está acontecendo no Brasil é pela cria do Michel Temer, que é a indicação, que foi a indicação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Dando um recado claro nesse depoimento para o Donald Trump e também para a família Bolsonaro. Temer tenta posar de defensor da democracia. Ele acha que ele vai ser o apaziguador dessa crise institucional que o Brasil, infelizmente, está vivendo por causa de uma indicação dele. Que fique claro, isso aí vai estar nos anais da história. Michel Temer indicou o ditador do Brasil que está hoje. Moraes hoje é símbolo de censura do autoritarismo e da perseguição política, graças ao Michel Temer. E eu não vou cansar de falar, porque o Michel Temer que indicou o Alexandre de Moraes, que é hoje pária mundial. O Alexandre de Moraes hoje é o símbolo da vergonha de uma instituição jurídica de tanto respeito que é o STF, ou melhor, que era a Suprema Corte, que hoje está em todas as mídias, todas as redes sociais, todos os veículos de imprensa, tanto da extrema esquerda, do centro, quanto os veículos mais conservadores, tirando a credibilidade da justiça brasileira, mostrando ao mundo que nós não vivemos num Estado democrático de direito. Temos um pedacinho do discurso do Michel Temer, aonde ele fala isso aí. Assiste aí. E tudo isso deve começar dentro de casa, para depois atravessar fronteiras. Digo isso profundamente entristecido com a taxação despropositada imposta aos nossos produtos e pela lamentável eliminação de vistos dos ministros da Suprema Corte, o que é injustificável e inadmissível. São inadequações que não se resolvem, contudo,
com bravatas, com ameaças, com retruques, com agressões. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre nações, especialmente nações parceiras. E o diálogo se faz pelos mais variados meios, pela diplomacia tradicional, pelo contato dos legislativos e, naturalmente, pela interlocução entre os chefes dos respectivos governos. Vocês viram, né? Temer é como aquele incendiário que culpa quem tenta apagar o fogo. Então ele culpa Bolsonaro e Trump, mas quem colocou fogo na porra toda foi o Michel Temer na indicação de Alexandre de Moraes. O Brasil chegou a esse ponto porque pessoas como Michel Temer colocaram militantes togados em cadeiras vitalícias. Agora querem fingir que não tem nada a ver com isso. Isso sim é uma hipocrisia institucional. Como é bem do Centrão essa hipocrisia que eles vão para onde o dinheiro está, para onde a emenda aponta. É aquele bloco do centro ali, o bloco fisiológico, que infelizmente se mantém no poder e dão as cartas por causa do eleitor que ainda não entendeu como votar direito. Eu acho que isso está chegando ao seu fim, porque o voto é a arma mais importante do povo brasileiro. Se o povo brasileiro votasse direito, pelo menos pesquisasse a história do candidato que ele está depositando a confiança ali, que irá representá-lo no parlamento, não teríamos esse cenário. Senadores com rabo preso, deputados com rabo preso, todos com medo do Supremo Tribunal Federal, que extrapolou todas as suas funções e persegue mesmo como um gangster, como um mafioso, com dossiês de deputados, de processos lá, que, ó, se você não fizer o que eu quero, eu vou processar você, vou tirar o seu mandato. Ameaça nítida e clara, já falada e comentada nos bastidores da Câmara dos Deputados e do Senado. Mas poucos têm coragem de vir à tona e falar realmente o que acontece, com medo de perder as suas mordomias e as suas regalias e mordomias que um deputado tem. Diferente do Eduardo Bolsonaro, que largou tudo e está lá, nos Estados Unidos, exilado, defendendo a liberdade, doa a quem doer, cortando na própria carne, mas está lá, defendendo e mostrando para o mundo o que realmente acontece aqui. E essa imprensa canalha, essa imprensa governista, fica aí tentando enganar você que está assistindo esse programa. E já não bastasse a vergonha alheia do Michel Temer, temos um PT desesperado nas redes sociais porque não consegue encontrar alguém que consiga bater o Nicolas nos vídeos, como se o PT tivesse uma militância de adolescente, como se a juventude fosse uma grande militância do PT. E nós sabemos que é muito pelo contrário. O PT só tem aqueles velhos estudantes grisalhos que não saem da faculdade até hoje em DCEs, promovendo a ideologia dentro das universidades e corrompendo a mente de jovens e adolescentes que entram. Que isso tem mudado porque o adolescente não é burro. Ele está vendo o que está acontecendo e está começando a tomar um posicionamento. Aí escolheram a Bia Lula. A neta de Lula é agora... Limaram o filho da Dilma, né? Limaram o filho da Dilma, que viram que não ia colar, e tentaram apelar para a Bia Lula para fazer um vídeo aos mesmos moldes do vídeo do Nicolas Ferreira, como se fosse ter um engajamento que o Nicolas tem. Nós sabemos que o PT impulsiona robôs para fazerem as suas publicações. Isso já foi comprovado. Além do gasto com impulsionamento, eles têm robôs que publicam não sei quantos vídeos por segundo, ao mesmo tempo e simultaneamente. Isso aí foi comprovado
E o deputado Gustavo Gaia, em um vídeo, ele mostrou como funciona. Mas antes de começarmos a falar desse vídeo, que já começou com um erro crasso, um erro de história, porque a esquerda não estuda o passado, então ela não sabe o que aconteceu, porque eles só estudam os mantras marxistas de galgar e chegar ao poder e não conhecem a história nem do país, ainda mais a história americana. Vamos assistir um trechinho desse vídeo e vocês vão entender o que eu estou falando. Coloca na tela aí. Importam ver o Brasil livre. Por 500 anos nos escravizaram, nos exploraram, nos mantiveram de joelhos. E agora que levantamos a cabeça, eles querem nos quebrar. Quem conhece história sabe. Preciso falar alguma coisa? O vídeo por si só já diz. Então vamos a uma pequena aula de história para esses cérebros atrofiados, porque o vídeo está nas redes sociais, está rolando e não tem mais como consertar. Ela diz no vídeo claramente que o Brasil foi escravizado pelos Estados Unidos por 500 anos. 500 anos. Ataca Donald Trump e Jair Bolsonaro em relação ao Pix. Vamos à correção histórica da neta do Lula, porque a fruta não cai longe do pé. Então, um avô analfabeto, que mal sabe escrever, escreve e fala muito mal, as frutas não caem muito longe do pé. Então, geralmente, essa vergonha seria algo inevitável. O Brasil foi colônia de Portugal até 1822. O Brasil nunca foi colônia dos Estados Unidos. Então, como é que o Brasil foi escravizado 500 anos pelos Estados Unidos se o Brasil foi colônia de Portugal? Aí já começa a burrice acadêmica de uma adolescente que deveria estar estudando história ao invés de estar fazendo videozinho político. Parece bem que a educação do PT é isso, né? No Ministério não tem nem dinheiro para comprar livro de história para esse ano que vai entrar agora, já está sendo noticiado aí, então a história para eles não adianta, mas o livro de ideologia de gênero, o livro marxista, isso aí eles têm dinheiro para comprar. Uma outra correção histórica para o vídeo da neta do Lula. Os Estados Unidos só surgiram como país em 1776 e nunca colonizaram o Brasil, como eu falei anteriormente. Aonde estão os 500 anos? Realmente, 500 anos de colonização inexistente só existe nessa cabeça, nesses cérebros atrofiados da extrema esquerda brasileira. É uma informação ignorante, constrangedora e sintomática do analfabetismo ideológico da nova geração de esquerda. Como eu sempre falo aqui, essa militância ideológica que está dentro das escolas, nesse método Paulo Freire, que tanto o professor idolatra, e a única coisa que fez foi transformar o cérebro da nossa adolescência em latrinas, porque você deixa de estudar a história real e passa superficialmente. Então você tem vídeos como esse e tem petista batendo palma e já tem post falando são 500 anos de colonização americana, sendo que o Brasil nunca foi colonizado pelos Estados Unidos. Isso que dá a usar o TikTok como fonte de história. Bia Lula está prestando um desserviço ao país e reforçando o discurso da submissão ao globalismo latino. Bia Lula, vou dar um recado para você. Você ainda é jovem, ainda tem chance de uma conversão. Estude um pouco mais antes de gravar um vídeo, querendo rivalizar com o Nicolas Ferreira, um garoto estudado,
inteligente, articulado, conhece profundamente o assunto, foi aluno do Olavo de Carvalho, tem vários livros escritos, tem curso, dá curso, em suas plataformas ele tem cursos, política e religião. Então vocês querem, a extrema esquerda, colocar a neta do Lula, que pelo jeito não caiu longe do pé mesmo, como eu falei, né? A fruta não cai longe do pé, falando de 500 anos de colonização brasileira dos Estados Unidos, sendo que o Brasil nunca foi colonizado pelos Estados Unidos. Mas você pensa que não pode piorar? Infelizmente, ainda pode piorar e piorou. O Brasil adere ao processo contra Israel. O governo Lula confirma adesão ao processo contra Israel por genocídio no Tribunal Penal Internacional, seguindo a linha da África do Sul. Países como Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido já criticaram a polarização do tribunal. E o Brasil se alia mais uma vez a ditaduras que se afastam de democracias consolidadas. O Brasil é uma vergonha mundial. O Brasil não. O governo Lula está levando o Brasil para esse buraco sem fim. Esse fundo do poço moral que o Brasil vive hoje. Enquanto isso, aposentados continuam sendo roubados. E o povo brasileiro que vai pagar o roubo das instituições que não estão sendo investigadas. A Polícia Federal não está investigando a questão do rombo do INSS. E o governo vai pagar a conta e as empresas que roubaram e continuam roubando, porque é só cavucar que aparece mais escândalo, continuam fazendo essa perseguição à política ao invés de perseguir os bandidos. O governo Lula, com essa atitude e as atitudes que vêm sendo tomadas, por isso a explicação da sanção dos Estados Unidos, que lá vai piorar, o governo Lula joga fora décadas de diplomacia equilibrada para agradar aliados autoritários. Irã, Rússia, China, Venezuela, Nicarágua e por aí vai. E faz com isso em nome de uma falsa defesa dos direitos humanos. Tudo que a esquerda discursa é em cima de mentiras. Eles dizem defender os direitos humanos e são contra a um país que está defendendo o direito de existir. Eles se dizem contra o direito, a favor dos direitos humanos e defendem um grupo terrorista, Hamas. Eles se dizem defensores dos direitos humanos e estão aliados ao Irã, que financia grupo terrorista. O país com uma ditadura islâmica que mata homossexuais, que bate em mulheres quando não estão usando aquela roupa que fecha o corpo todo, se aparecer o cabelo toma pancada. Um país que a mulher não pode andar sozinha na rua, tem que estar acompanhado, mesmo que seja por um estranho. E aqui no Brasil, esses militantes defensores dos direitos das mulheres, dos direitos LGBTQIA+, MDC, DU, PT, QC, TK, TQ, TK, cada dia aumenta uma letra, não sei nem como falar mais, defendendo o Irã. Isso é uma doença mental, é uma doença cognitiva, só pode ser, não tem outra explicação. Um homossexual defender um país que, se ele for lá, ele vai ser arremessado de um edifício alto porque
na religião deles lá, no que eles pensam, o homossexual tem que ser jogado no abismo do inferno. E você vê aqui militantes da esquerda defendendo essa causa LGBT com bandeira do Irã, defendendo o Hamas. É uma coisa que não tem... Eu não consigo alcançar. Eu confesso para vocês que eu não consigo alcançar. É muito para minha cabeça. Não sei você que está me assistindo, mas eu não sei nem adjetivar esse tipo de coisa. Mas não para por aí, senhores. Não para por aí. Quem achou que o Alexandre de Moraes iria parar um pouquinho ou diminuir o ritmo, estava completamente enganado. Alexandre de Moraes agora vai para cima das contas da esposa do Eduardo Bolsonaro e bloqueia as contas da esposa do Eduardo Bolsonaro. Coisa de mafioso. Ela não tem nada a ver com nada, mãe de 2 filhos. Ela está lá nos Estados Unidos e o Alexandre de Moraes bloqueia as contas delas como uma forma de um sufocamento financeiro, exatamente para forçar, isso é uma tortura, tá? Para forçar com que eles voltem ao Brasil. Você não está assistindo ou não está entendendo o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos. Só pode ser. Ele já foi bem claro, retroceder jamais. Ele vai até as últimas consequências. O pai dele vai ser preso dentro em breve. Em breve vai ser decretada a prisão do Bolsonaro. O Eduardo está com as contas bloqueadas. Agora atingiram a esposa dele. Daqui a pouco vão atingir a família aqui no Brasil também, da esposa dele, para tentar forçar alguma coisa. Sem processo, sem crime, sem explicação. Só pelo simples fato de perseguição. Foi o que eu falei ontem. O caso Alexandre de Moraes é um caso de camisa de força. Em toda ditadura, em toda a história das ditaduras, nunca há um retrocesso por parte do tirano. É só você estudar um pouquinho que você vai ver. Eles vão dobrando a aposta. Eles não têm como parar, eles não vão retroceder. Eles vão continuar até alcançar o objetivo. O importante para eles são as causas ou a causa de manutenção do poder, independente se o brasileiro for preso, se o brasileiro for calado, se o Brasil quebrar economicamente, se a inflação for às alturas, se houver desemprego, eles não estão nem aí. E como eu falei no início do programa, isso tudo tem o nome de um que é um dos culpados também, que é o Michel Temer, que indicou o Alexandre de Moraes para ser ministro do STF. Tudo começou ali, depois veio o Toffoli com o amigo do meu pai e criou o inquérito do fim do mundo. E daí começou o sistema sujo, corrompido, da dança das tesouras, onde nós tivemos o Geraldo Alckmin em discurso inflamado, falando: o bandido não pode voltar à cena do crime, e logo depois está na cena do crime, aliado ao bandido, gritando Lula, Lula, e cantando o hino nacional socialista no encontro militante do PT, sentando-se na posse de ditador do Irã, ao lado de grupos de líderes de grupos terroristas que já foram todos eliminados, e agora vem ele querendo fazer acordo com os Estados Unidos, com Trump. Lula falou, né? Não, vou dar uma ligada para o Trump, mas só falo se for sob tarifa. Como se a sanção fosse
literalmente comercial. E não é. E essa turma continua achando. O povo está indo às ruas, está voltando, os buzinaços estão acontecendo. Isso é super importante que aconteça para mostrar ao povo, aos políticos, que a população está se movimentando. E eu acho que isso é o início de um movimento que só tende a crescer. Em todas as cidades estão acontecendo buzinaços. Aqui, ali, teve um caso, Humberto, o nome dele, estava sozinho em Brasília, na frente do STF, com a bandeira lá, fora Moraes. As pessoas estão começando a ir fazer companhia a Humberto, na frente do STF, lá do Congresso. E organicamente, Humberto é o cidadão comum que se revoltou e foi para lá. E as pessoas estão se identificando com isso e estão indo também. Se eu morasse em Brasília, eu também iria, mas eu moro em Niterói. Niterói está tendo movimentos aqui em Niterói. O pessoal da direita aqui está começando a puxar os buzinaços na rua, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Em todo o Brasil já está acontecendo. Então, uma coisa é certa. A pressão internacional não tem volta. A partir do mês que vem vai vir a taxa, não adianta ir astronauta para lá para tentar, porque vão bater com a cara na porta. Eduardo Bolsonaro foi muito claro. Vão bater com a cara na porta, vão ouvir um perneu bané não amola, pode voltar essa comitiva aí, que tem até petista na comitiva para falar com Donald Trump, a mando do governo federal, como se Trump nem atende a ligação de Lula, nem responde a cartinha do Alckmin. E estamos vendo aí para que buraco estamos indo. Então, uma mensagem final aqui, estamos chegando ao final do nosso programa, mais um programa Pauta Quente, programa onde falamos a verdade, não temos medo de falar o que muitos não querem ouvir. Uma mensagem final aqui, mas antes disso, se você não está curtindo o canal ainda, clique aqui, curta o canal, comente, deixe sua mensagem aqui, eu vou responder a todas. Copie, mande o link para todos os amigos, tias do Zap, vô do Zap, pessoas que precisam ouvir a verdade, pessoas que estão com o cérebro conectado com aquela rede bosta de televisão que é a Globo, que só assistem aquilo. Faça a mensagem chegar nelas. E mande principalmente também para os seus inimigos, porque eles merecem ouvir a verdade na cara e merecem ser chamados de cérebros atrofiados. Se você não tem coragem, manda meu vídeo que eu estou chamando essa turma da extrema esquerda de cérebros atrofiados. Imbecilidade cognitiva, coletiva. Então, é uma turma que não pensa. E já que não pensa, pelo menos a gente mostra para eles quem pensa. Uma mensagem final aqui. Quando o erro vira doutrina, a ignorância vira ferramenta, a perseguição vira política de Estado. O povo tem o dever de reagir. E é isso que começa a acontecer. O medo está mudando de lado. Um dia abençoado a todos. Vou ficando por aqui. Comenta, curta, compartilha esse vídeo. Eu sou o Carlos Emílio Laranjeira. Você acabou de assistir o Pauta Quente, o headline da notícia, o que está rolando nas redes sociais. A gente vê aqui todo dia, de 12:30 até 1h, 1 e pouquinho, que a gente passa um pouquinho do tempo. Mas o importante é estar informando. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente somos a razão.